Doutor César aqui com a gente hoje, falando sobre saúde emocional, mas agora é hora de responder dúvidas dos telespectadores. A gente sempre, o senhor faz claramente aqui, lança oportunidade para a galera mandar, Doutor César, com a hashtag no nosso WhatsApp, as dúvidas, hashtag claramente. Agora é hora de falar com essa galera. Mas eu já quero deixar para você aqui o site do Doutor César, doutorcesar.com, doutor escrito isso, para você aproveitar o conteúdo, porque a nossa fala hoje, a nossa conversa foi muito boa com ele aqui e ele tem muito mais para você lá pelo site. Vale a pena acessar doutorcesar.com. Bora para a primeira pergunta. Vamos lá. Quem tá aí? Quem tá aí? É o Manuel e ele tá querendo saber o seguinte: neste momento, eu estou com medo de morrer e é difícil lidar com o sentimento que surge. Manuel, abriu o coração pra gente aqui. Obrigada pela sua participação, Manuel. Doutor César, momento difícil. Manuel, você tem que pensar, tem um motivo para esse medo? É ligado à questão de saúde física? Se for, você tem que ter um acompanhamento médico, clínico, dar um primeiro passo. Não tem dinheiro para pagar consulta, vai no SUS, enfim, cuidar do aspecto físico, né? Se esse medo não é ligado a uma doença física, então o que é? De onde ele vem? É um medo razoável ou é irrazoável? Porque muitas vezes a gente pode ter medos irrazoáveis. Por exemplo, pessoas muito ansiosas, elas têm muito medo em relação ao futuro, né? E se furar o pneu? E se o motorista dormir? E se tiver uma bala perdida? Tal. E a maioria dos medos em relação ao que pode acontecer com a gente não acontece na realidade, né? Então, primeiro você tem que decifrar, distinguir. É um medo razoável, ela tem uma base na realidade, ou é razoável, apenas uma emoção que vem e toma conta de você? Se ele é baseado na realidade, então o que você pode fazer para se proteger, né? Então você vai pensar. Vai viajar, então você vai dirigir o seu carro, não vai deixar alguém que você não confia dirigir. Enfim, você toma uma precaução para prevenir algum tipo de acidente que aí resolve o medo. Se é uma coisa que não depende de outra pessoa, se é uma coisa imaginária, então, sabe, pense assim, puxa, minha mente... eu não preciso deixar que a minha mente fique à mercê de uma emoção chamada medo. Vai confrontar esse pensamento, esse sentimento. Você vai confrontar esse pensamento, porque os pensamentos têm que ser educados, os pensamentos têm que ser treinados. Não é natural a gente ter pensamentos saudáveis, porque a gente tem que lutar por eles, porque muitas vezes pode surgir na nossa consciência pensamentos perturbadores, né? A gente chama de pensamentos invasivos, né? Ou intrusos, que são pensamentos que têm a ver com, às vezes, com a neuroquímica que está funcionando mal ou com alguma imaginação, mas a imaginação não é a realidade. Okay. Então, como você não deu detalhe, pensa nisso. Se for um medo baseado em alguma coisa real, saúde física, etc., toma providência de uma avaliação clínica. Se for um medo fantasioso, imaginativo, né, da imaginação, então você vai trabalhar com o seu pensamento e vai dizer, não, eu não vou permitir que esse tipo de medo fique aqui porque não tem base na realidade. E aí então, parte para ação, dá para fazer uma atividade física, dá para buscar ajudar alguém, né, doutor César? Porque parado a gente... distrai... A gente aumenta o problema. Exatamente. Mais uma interação aqui na nossa tela. A Eva Souza tá dizendo o seguinte: eu estou passando por um momento de muita ansiedade e medo e não consigo nem sair de casa. Como faço para isso parar? Obrigada, Eva, pela sua pergunta. Doutor César. Quando a gente quando estuda saúde mental, e vamos pegar a questão da ansiedade, por exemplo, né? Ansiedade todo mundo tem, igual temperatura todo mundo tem, mas nem todo mundo tem febre. A febre é o aumento da temperatura corporal por alguma infecção, alguma inflamação. Então, quando a ansiedade fica muito alta, é sinal que tem coisas na vida que precisam ser resolvidas. Então, se você está com uma ansiedade muito alta, que também produz medo, o que é que está causando isso? É conflito conjugal? É preocupação com o filho? É problema financeiro? É uma doença física meio crônica? É incurável? O que está causando? Porque mesmo que seja uma coisa que não depende de você resolver, você pode aprender a aceitar essa coisa que não está na sua mão resolver. Né? Deus vai te ajudar nisso aí.
Então, agora também, quando a ansiedade fica muito alta e você não consegue funcionar, não consegue trabalhar, não consegue estudar, como você falou, não consegue sair de casa, aí um familiar seu precisa ajudar você para você ir lá no médico, no psiquiatra e ser atendida para poder talvez ser medicada e aí conseguir funcionar na vida, né? Não fica parada sem procurar uma solução que pode ser talvez realmente uma questão de uma consulta psiquiátrica. Muito bom, obrigada, doutor César. Tem tempo para mais uma. A N está na tela agora e ela disse o seguinte: eu sou totalmente emocional, eu sofro até com a dor dos outros. Eu sempre quero ajudar quando alguém necessita, mesmo não sendo possível. Isso me entristece e me atrapalha um pouco. Como dosar isso? Boa pergunta, Ene. Obrigada por ter mandado. É interessante, né? Porque, sabe, talvez você tenha um perfil daquilo que a gente chama de codependência afetiva, né? As pessoas codependentes afetivamente falando são as pessoas que vivem mais a vida do outro do que a sua própria, né? E eu gosto sempre de falar isso aqui no programa, mas pegando o modelo de Jesus Cristo, o Jesus homem, né, quando viveu aqui, ele tinha 3 momentos no dia a dia da vida dele. Ele estava, às vezes, com a multidão, grande parte do tempo, do dia. Ele tinha horas que estava só com os discípulos, treinando esse pessoal, a equipe, e tinha horas que estava sozinho, né? Então, você precisa pensar assim, o que é que eu gosto? O que é que eu quero? O que é que eu não quero, sabe? Mas tem gente que pensa assim, mas se eu começar a pensar em mim, eu vou ser egoísta. Não, egoísta é só pensar em você, né? E pensar também em você não é egoísmo. Ótimo. É um lado saudável do dia a dia da vida. Então, comece a fazer essa pergunta para você mesmo. Já que você falou que vive cuidando dos outros, pergunte assim, hoje você quer levantar um pouquinho mais tarde? Hoje você quer comprar aquele produto que você nunca comprou porque acha que é meio caro, mas vai dar de presente hoje para você? Hoje você quer dizer não para alguém que você só diz sim o tempo todo e não se protege? Então, dê esse passo de cuidar de você, de fazer uma coisa também para você. É assim que começa a consertar esse exagero que você está vivendo aí, de só cuidar dos outros, né? Olha só, Ene, dica prática aqui para você. Tem mais uma interação aqui, ainda dá tempo. É uma interação anônima, doutor César, meu companheiro, tem uma filha, sempre pega ela para passar as folgas junto. Eu não gosto da filha dele porque acho ela muito chata e acaba que a gente sempre briga por isso. O que é que eu devo fazer? Olha aí, doutor César. Olha só, você falou que é seu companheiro, né? Então, não sei que nível de companheirismo é esse aí, né? Vive junto, não vive junto é porque vai encontrar, namorado, né? É casado. Então. Mas se você tem intenções, vou começar já pelo final. Se você tem intenções de formar um relacionamento com esse indivíduo, ele vai levar essa filha junto, né? Então, claro, você pode às vezes sugerir para ele, se for possível, olha, dá para a gente agora ir comer uma pizza e tal, só nós dois? Não dá para você deixar a menina com alguém? Então, você tem até o direito de falar sobre isso, né? De tocar nesse assunto. E é possível que possa conseguir uma saída para isso, né? Ou seja, não é nem o tempo todo só com a menina e nem o tempo todo sem a menina, né? Porque você vai ter que aprender também a tolerar a situação. Porque não existe ex-filha, né, doutor César? Existe ex-marido, ex-mulher, mas ex-filha não existe. Então, ela vai estar com essa pessoa, né? É verdade. E também aprender com essa menina. De repente, algumas vezes, Deus está permitindo para você aprender alguma coisa aí, que essa situação quer se ensinar. Não sei o que é, mas é uma coisa para você pensar. Olha só, temos outras perguntas aqui que não foram respondidas hoje. A gente vai encaminhar essas perguntas para ele e você vai ouvir as respostas aqui nos Claramente ou nos programas futuros aqui do Vida e Saúde. Exercita a paciência aí um pouquinho. Doutor César, valeu mais uma vez pela parceria, pela ajuda hoje, foi maravilhoso. Vale a pena você rever esse programa, compartilhar com outras pessoas e Deus vai trabalhando na nossa mente dessa maneira. Se Deus quiser, amanhã estaremos novamente juntos e a gente vai falar sobre ajustar o horário para perder peso e ter mais energia. Eu espero você às 4 da tarde. Até lá!